Deixa eu ver. Então tá. Deixa eu ver aqui. Fecha isso aqui, vamos abrir de novo. Tá. Vamos lá para a dúvida que o colega apresentou na questão 8, né? Então, a questão 8 do questionário, ele apresenta essa situação aqui. Nessa situação aqui, né, ele pede para calcular a derivada em relação a y. Ou seja, a derivada em relação a y. Aqui não precisa a regra do quociente. Né? Você pode fazer isso sem a regra do quociente. Ele disse ali, ó, possibilidade. Eu digo possibilidade, quer dizer que você pode fazer dessa forma, não necessariamente. Bom, seguindo essa possibilidade, o que a gente pode pensar? Né? A gente pode pensar nessa função, né, como sendo x vezes y ao quadrado menos x elevado na menos 1, né? Ou seja, eu posso escrever esta expressão aqui nessa forma. Por quê? Porque eu tenho um denominador e eu posso colocar como um expoente negativo. Como eu estou fazendo a derivada em relação a y, né, eu posso fazer nesse formato. Né? Como eu estou fazendo a derivada em relação a y, eu vou ficar como? Bom, o x é constante, né? Porque eu estou derivando em y. Então, o x é constante. Então, como eu estou derivando em y, e só essa parte aqui tem y, então vai ficar menos 1. Y ao quadrado menos x elevado a menos 2, né? Vezes a derivada do que está dentro em relação a x. A derivada do que está dentro em relação a x é, ou melhor, em relação a y é 2y, né? Ou seja, eu estou derivando em relação a y. Qual regra de derivação eu usei? Se usa, né? A derivada do u na p. Fica p, u na p menos 1, vezes a derivada de u, né? Então, se o meu p é menos 1, menos 1 é menos 2, vezes a derivada em relação a y, né? Ou seja, isso aqui é a derivada em relação a y de y ao quadrado menos x. Desta maneira, eu vou reorganizando isso aqui, vai ficar 2xy, né? Vai ficar 2xy, então, 2xy dividido por y ao quadrado menos x. E tudo isso aqui elevado ao quadrado. Né? Porque tem um denominador negativo, ou melhor, um expoente negativo. Como eu tenho um expoente negativo, ele vira um denominador. E essa é essa resposta aqui, né? Tá. Mas aí alguém vai dizer assim, ah, mas eu não... eu pensei em fazer pela regra do quociente. Então, vamos fazer pela regra do quociente. Então, pela regra do quociente, eu vou o seguinte, né? Eu vou derivar, não vou levar em consideração essa possibilidade, vou ficar diretamente pela regra do quociente. Y ao quadrado menos x, tudo isso elevado ao quadrado. Agora, a derivada em relação a y apenas de x, vezes y ao quadrado menos x, menos x vezes a derivada em relação a y, de y ao quadrado, menos x. Pois bem, derivada de x em relação a y, isso aqui é zero. Zero vezes esse parênteses vai dar zero. Agora, menos x vezes essa derivada. Essa derivada aqui vai ficar 2y. E embaixo a gente não muda nada, né? Embaixo fica y ao quadrado menos x elevado ao quadrado. Então, novamente, a gente chega ao mesmo resultado. 0 menos isso aqui vai ficar menos 2x
y ao quadrado menos x elevado ao quadrado. Certo? Então, são duas maneiras. Você pode levar em consideração essa possibilidade, quando eu disse possibilidade, que é uma sugestão. E sugestão a gente, como eu digo, adere ou não. Né? Se a gente sentir mais, quem se sente mais confiante com a sugestão, ok. Quem não se sente confiante com a sugestão, faça o que sabe. Certo? Então, são essas. Essa é a situação da questão 8. Bom. Se tiverem mais dúvidas, temos mais um intervalo, me mandem as dúvidas que a gente resolve na sequência. Bom, vamos ver aqui. Então tá. Nós tínhamos parado aqui, né? Nesse intervalo, então, vocês ficaram de resolver aquelas questões envolvendo as derivadas de segunda ordem, né? As derivadas sucessivas. Tá. Então, isso aqui foi feito. Agora, a derivada, a derivada em x da derivada em y, né? Então, eu vou derivar em x, a derivada em y. Bom, o que é chamado de derivada cruzada, né? Eu vou cruzar. Nessa derivada cruzada, nós temos o seguinte, né? Então, eu derivei em y primeiro, que é a derivada que está dentro é em y, e depois eu derivo em x. Então, deu meus 24, y ao quadrado. O que acontece? Né? O que acontece? Se eu fizer a derivada cruzada ao contrário, primeiro faço a derivada em y da derivada em x, né? Ou seja, primeiro eu derivo em x e depois em y, ao contrário dessa, que primeiro eu derivei em y e depois em x, o que acontece? Nós vamos encontrar o mesmo resultado. E isto, ele é e o que nós acabamos de observar é um resultado de um teorema que diz o seguinte: que faz a ordem quando as derivadas são cruzadas, né? As derivadas cruzadas, elas sempre são iguais. Certo? Então, se eu derivar primeiro em x e depois em y, ou em y e depois em x, faz. A ordem que se for feita, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Ou seja, as derivadas cruzadas não interessa a ordem, elas sempre são iguais. Tá? Então, esse é um resultado bem importante que se tem. Tá? E assim, tipo, deixa eu ver, em várias outras áreas, esse resultado aparece. Né? Mas, vamos lá. Quando a gente for trabalhar com problemas de máximos e mínimos aqui, ele diminui uma conta. Né? É o que a gente acabou de... Esse resultado aqui, né? A gente acaba de verificar aqui, né? Ou seja, faz eu começar em y, depois em x, ou em x e depois em y, que o resultado sempre é... Né? O resultado sempre é o mesmo. Bom, é um teorema, o teorema de Schwarz. Tá. E aí eu também tinha, na sequência dos slides, né, vocês tinham essa situação. Essa situação onde eu tenho agora uma função um pouco mais elaborada e é de tudo isso, né, até a letra F de derivadas. Né? Então, o que acontece? Se a gente for ver a letra... Já de antemão, a gente sabe que a letra C e a letra F são iguais. Então, calculou a letra C, calculou a letra F. Né? Bom, aí diminui pelo menos uma conta, né? Então, se eram 6, agora são só 5. Então, começando, a gente sempre começa a calcular uma derivada segunda, como? Calculando a derivada primeira. Bom, eu calculo a derivada primeira aqui, eu vou ficar com 2x, y ao quadrado, mais 3. Ó, o professor fazendo conta errada, gente. Olha só, 3x ao quadrado. Vamos arrumar isso aqui.
Vamos arrumar isso aqui. Ó. 3x ao quadrado. E aí? Ficou 3x ao quadrado. Eu vou colocar... Quando eu for fazer a derivada segunda, eu vou fazer a derivada em x dessa expressão aqui, né? Então, derivada de 3x ao quadrado. E isso vai ser 6x. Vamos arrumar aqui. Bom, derivada em relação a x. Então, vai ficar 2x y ao quadrado mais 3x ao quadrado. A derivada em y é... A derivada de y em relação a x é zero. Para fazer a derivada segunda, eu vou derivar novamente, né? Eu derivo isso aqui de novo em x, pego essa expressão e derivo em x. Então, se eu derivo em x, vai ficar 2y ao quadrado mais 6x, né? Fica 2y, porque a derivada em x em relação a x é 1. Ok. Vamos lá. Agora, se eu for fazer a derivada em y, então a derivada em y vai ficar 2x ao quadrado y, que é 0, mais y ao quadrado. Ou melhor, mais 2y. Agora, se eu for fazer de novo a derivada em y, o que vai acontecer? Eu vou fazer de novo a derivada em y, vai ficar 2x ao quadrado mais 2. Simples assim. Tá? Então, a derivada da derivada. Então, eu derivei em y e depois derivei de novo em y. Tá? O que eu fiz aqui, gente? Deu. Agora, se eu for fazer a derivada cruzada, né? Eu vou pegar a derivada em y e vou derivar ela em x. Né? Eu peguei a derivada em y e derivo ela em x. Na hora que eu faço a derivada cruzada, o que vai acontecer? Vai ficar 4. Vai ficar 2 vezes 2, 4, x, y. Como eu estou derivando em y, como eu estou derivando em x, esse termo, essa parcela só em y, zero. Da mesma forma, aqui eu já tinha botado certo, né? Da mesma forma, se eu for derivar isso aqui em y, né? Ou seja, eu vou fazer a derivada em x. Tenho a derivada em x, e agora eu derivo ela em y, então vai ficar, né, 4x, y. Ou seja, isso aqui sempre, olha a palavra mágica, né? A palavra mágica sempre. Sempre igual nessa situação, certo? Professor, isso aí não é segunda, então. Oi? Eu não entendi, deu uma interferência. A pergunta é, então, no caso aí seria a segunda derivada, então. Isso, é a segunda derivada que a gente chama de derivada cruzada. Tá? Tá, é a derivada da derivada. Isso, a derivada da derivada, mas eu estou cruzando ela. Tá? Como eu estou cruzando? Porque as anteriores eu tinha a derivada da derivada, né? Aqui eu tenho a derivada da derivada em y, e aqui eu tenho a derivada da derivada em x. Tá? Elas sempre vão ser diferentes. Não é sempre não. A grande maioria das vezes são diferentes, né? E a derivada cruzada, a derivada segunda cruzada, sim, elas são iguais. E aqui nós temos a situação onde eu vou pegar a função, vou derivar em x e vou derivar em y. Eu posso derivar de novo em x e eu posso derivar de novo em y, mas nada me impede que depois daqui eu possa derivar em x e aqui eu possa derivar em y. Né? Esse meio aqui, né? Esse meio aqui, o resultado é igual, né? Ou seja, aqui a derivada segunda, ou seja, a fxx, derivada segunda de x em relação a x, aqui a derivada segunda de y em relação a y, e aqui a derivada cruzada, ou seja, começo em x e termino em y, ou começo em y e termino em x. É fácil. Né? Elas são iguais. Professor, Fale. Na última linha ali do cálculo, 3x não está ao quadrado, quando o senhor for derivar novamente, tem um colega que ele está com a internet com problema e vai assistir o vídeo. Aí sim, tá. Sim, ele está ao quadrado porque a gente consertou aqui, né? Tem um errinho aqui, né? Eu consertei ele. Aqui eu consertei e aqui eu não consertei. Tá certo. Obrigado, Douglas.
Beleza. Certo? Então tá. Importante que a gente enxergue os errinhos. Bom. Beleza. Uma das questões do próximo questionário é vocês enxergarem um erro, né? No portal Avagem tem uma videoaula que tem um erro de conta. E a pergunta do questionário é: aonde está o erro? Aí tem 4 alternativas ali. Onde está o erro? Tá. Bom, até aqui nós então apresentamos as derivadas, falamos delas como simplesmente como derivadas, né? Falamos das regras de derivação. No início a gente falou da derivada, a interpretação geométrica da derivada como sendo a declividade reta tangente, né? Então a ideia aqui é fazer essa ideia de reta tangente, né? E fazer um exercício com esse conceito geométrico da derivada, né? Que vocês já viram também semestre passado, mas no contexto unidimensional, aqui vamos tratar então do conceito pluridimensional. Eu tenho uma superfície, né? Essa superfície, ele dá um ponto, ou seja, sempre tem que ser conhecido o ponto, né? Ele pede para obter a reta tangente à superfície, né? No corte pelo plano y igual a 1 e no corte pelo plano x igual a menos 1. Então, letra A e letra B. Vamos ver o que acontece. A hora já deu medinho, já deu assim, ai meu Deus, o que ele está pedindo? E vamos devagarinho. Vamos juntar o que a gente tem, né? Bom, aqui fala ilustrar no GeoGebra. Então o professor vai ilustrar no GeoGebra. Eu botei ali um recadinho para mim mesmo. Vamos lá, no GeoGebra. Só vou ilustrar para vocês o problema. Eu não tenho um quadro para mim desenhar. Mas a gente tem o GeoGebra. Eu tenho a superfície y igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui, ou melhor, z, né? Senão não vai dar certo. Então, aqui a nossa superfície, ela é um paraboloide, como a gente chama, né? Porque ela, qualquer corte, né, com o eixo z, a gente vai ver parábolas, né? Se eu fizer um corte... Professor. Fale. Não sei se é só para mim, não tá aparecendo aqui. Não tá aparecendo? Então agora tá aparecendo. No meu trancou aqui, parece. Agora apareceu, professor. Agora apareceu, tá. Às vezes eu posso mudar aqui e eu mudo de forma automática, mas é que não compartilho a tela porque eu me esqueço de compartilhar a tela. Mas é bom que vocês avisem. Então, o que acontece? Se eu pego, por exemplo, o x e o y, né? Melhor, o x e o z. Eu pego o x e o z, eu sempre vou enxergar uma parábola, né? Eu pego o x e o z, eu vou enxergar uma parábola. Se eu pego o z e o y, por exemplo, eu também vou enxergar uma parábola. Isso aqui é só curiosidade, tá? Bom, o que é paraboloide? Bom, aí ele diz o seguinte, então, no corte, no plano, x igual a 1, né? Se a gente for olhar lá no material, ele fala ali, ó, no corte pelo plano y igual a 1. Que raio é isso? Então, vamos fazer o seguinte. A gente não está enxergando nada, eu vou digitar y igual a 1 aqui. O que vai acontecer? Olha só o que aconteceu quando eu digitei y igual a 1. Ele fez um plano. O que esse plano fez na nossa superfície? Ele vai cortar a superfície ali, ó, lá. Ele corta a superfície, bem cortada. Tá? Então,
ele corta a superfície e aí ele forma o que no corte? Na hora que ele corta, ele forma uma curva de corte que, dadas as características da superfície, é uma parábola, né? Então, aqui está a curva de corte, né? Isso aqui é um plano, né? Isso aqui é um plano, na qual todos os pontos desse plano são os pontos nas quais o y é igual a 1. Então, na hora que ele cortou aqui, né, ele formou, então, uma curva de corte. Então, só para a gente observar, né? Aqui o meu eixo verde, o eixo y, né? Deixa eu ver. Meu eixo verde, eixo verde é o eixo y. Queria botar o nome deles. Esses dias eu botei. Mas, enfim, depois eu boto. Então, o meu eixo verde é o y, então dá para ver direitinho ali. Aqui no y igual a 1, ele travou a parábola. Ah, mas ele também pede no x igual a 1. O que acontece com o x igual a menos 1, né? X igual a menos 1. Ó, então, um x igual a menos 1, ele foi lá e fez um outro plano. E aí ele cortou a minha superfície, ó, dá para ver direitinho o corte ali, ó. E na hora que ele fez esse corte, deu para surgir uma curva. O problema, ele está pedindo a equação dessa reta, ela é tangente, né? A curva formada por esse corte, né? Veja, aqui eu tenho essa curva, ó, para ver a curva aqui. Então, qual é a equação da reta tangente a essa curva? Bom, vamos explorar um pouco isso. Então, tá. Então, já que nós queremos uma equação, né? Ele quer uma equação de reta tangente. Ele quer uma equação. Bom, nesse caso aqui, o meu y, ele é constante, né? Vamos voltar ali na figura. O meu y é constante. Então, se eu olhar aqui, né? O y, ele é constante aqui. O y vale 1. Então, quando eu olho para a curva resultante, ó, botei ela bem de frente para mim. Quando eu coloco ela bem de frente, né, o y é constante e me surge a curva de corte. A curva de corte é essa. Quais são as variáveis envolvidas na curva de corte? É o x e é o z. O y está constante. Então, se eu for fazer uma reta tangente, aqui, essa reta tangente vai depender de quem? De z e de x. Ela não vai depender de y. Tá? Então, tá. Vamos avaliar o que acontece aqui. Bom, então, o y é constante, então o x e o z estão variando. A reta, a equação da reta, ela é entre x e z. Aí aparece essa equação. E aí já dá aquela palpitação no coração. Ai, meu Deus, que coisa horrível. A gente vai olhar, vamos voltar no passado. Né? Pegar nossa máquina do tempo e olhar no passado. Lá em cálculo 1, quando o professor falou em equação da reta tangente, ele falou nessa equação aqui. X menos x0. A gente for mais no passado ainda, lá no ensino médio, quando estudou geometria analítica, da equação da reta por um ponto, se estudou essa equação. E a equação de uma reta que passa por um ponto. Esse M ele também pode ter outro nome. Em alguns livros, e da forma como o meu professor prefere, ele chama A. O que é o A? O A ele é o coeficiente angular. Ou seja, o que é o A? O A ele traz a informação da declividade. Né? Então, o A é a nossa declividade. Só que essa equaçãozinha aqui é para quando eu tenho um x e um y. Né? Ou seja, eu estou no plano x e y. Mas agora eu estou variando
estou com x e z. Então, se eu estou com x, z, a gente vai usar, vai dar o nome certo às coisas, né? Então, x e x, e o z faz o papel do y. Então, z, z. E aí, alguém deve estar se perguntando, mas isso aqui é o nosso A, né? Ou M, dentro de como se dá o nome às coisas. O professor gosta de chamar de A. Quem é esse A? Eu acabei de falar que esse A é a declividade reta, né? De qualquer reta. Se eu fizer uma reta aqui, né? A declividade dessa reta, né? É o A, ou seja, a tangente do ângulo alfa, né? É A, ou seja, a declividade dessa reta. Então, a declividade é dada pela derivada. É um conceito que vocês viram lá em cálculo 1, né? O que é a derivada? A declividade da reta tangente no ponto. Então, aqui, para eu ter a declividade na reta tangente no ponto, eu preciso calcular a derivada. Nesse caso, se o y é constante, a minha derivada tem que ser derivada em x, né? Porque se o y é constante, quem está variando é o x. Então, quando eu digo derivada da reta tangente no ponto, eu preciso saber o ponto. O ponto é esse. O ponto x0, y0. Tá. Então, qual é o ponto? O ponto, o problema tem que dar. Ninguém descobre um ponto do nada. Tem que aparecer esse ponto. Então, o ponto foi dado. Então, o meu x0 é menos 1 e o meu y0 é 1. Se eu sei o x0 e o y0, eu posso saber quem é o z0. Quem é o z0? Foi dado x0 e y0, como é que eu descubro o z0? Muito simples, eu só substituo na equação da superfície. Eu vou ter a cota do z, né? Ou seja, para achar o z0, substituo. Substituindo isso, vou descobrir que o meu z0 vale quanto? Vale 2, né? Por que eu fiz todo esse malabarismo? Porque eu sei que tem gente que se confunde com essas regras de sinais aqui. Não está na hora de se confundir mais, né? Nem ficar viciado em calculadora. Ah, mas a calculadora deu... Eu já disse para você, se você digitar menos 1 na calculadora ao quadrado, e você está gastando pilha da calculadora para digitar menos 1 ao quadrado, né, ela vai te dar menos 1, porque ela está elevando só o 1 ao quadrado. Para você fazer a conta certa, você tem que botar um parênteses. Aí você fez a conta certa na calculadora, certo? Tá? E convenhamos, né, gente? Se você vai levar menos 1 ao quadrado na calculadora, você está desperdiçando a pilha dela muito bem. Nossa, gastando a pilha dela à toa. O dia que faltar pilha, você vai lembrar que você tirou raiz quadrada de 4 na calculadora. Bom. Então tá. E agora, José? Então, nós conhecemos, falta conhecer a derivada. Tá. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Eu vou lá e calculo a derivada. Quanto é que é a derivada da minha função em relação a x? Bom, 0 menos 2x, 0. Então, a derivada é esta. Agora, quanto é a derivada no ponto? Eu vou calcular a derivada no ponto. Então, no ponto, o x é menos 1 e o y é 1. Aqui eu coloquei a forma como se denota. Às vezes, né, eu denoto isto aqui, né? Às vezes eu denoto dessa forma aqui, certo? Isso é só uma questão de notação. Tá? Às vezes eu escrevo isso aqui e cai metade à minha direita e cai metade à minha esquerda, achando que eu estou fazendo uma coisa horrorosa. Mas não, gente, só estou substituindo no lugar do x, botando menos 1, e no lugar do y, botando 1. Em y aqui não tem, então não põe. Né? Ficou menos 2 vezes menos 1, e isso deu 2. Então, nós já descobrimos quanto vale essa parte aqui. Então, tá. Vamos adiante. Se eu descobrir quanto vale, então já descobri. A gente sabe isso.
sabe que isso vale 2, sabe isso. Então, botamos cada pecinha no seu lugar. Colocando cada pecinha no seu lugar, né? Colocando cada uma das pecinhas no seu devido lugar, nós temos isso aqui. Então, menos com menos 1. Me sobrou z igual a 2x mais 1, né? Ou seja, menos e menos com mais 1. Agora eu vou distribuir esse 2. Então vai ficar 2x, né? 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1, 2. Então o que vai acontecer? Vai ficar 2x mais 4. E o que é esse 2x mais 4? É a nossa reta tangente, né? Ou seja, é a nossa reta tangente. É a nossa equação da reta tangente no ponto. Vamos ver o que acontece. Bom, exatamente aqui, né? Se a gente olhar aqui, o que acontece, o que nós temos? Né? Aqui está a nossa superfície, aqui está o corte em questão, né? O corte y igual a 1. Exatamente no ponto 1 e menos 1, eu vou passar a reta. Né? Aqui foi um artifício que eu tive que fazer para digitar, para aparecer a reta, tá? Porque o GeoGebra ele não aceita eu digitar uma equação bidimensional aqui. Enfim, são os esquemas do GeoGebra. Não, que a vocês não vai fazer diferença, porque vocês não. Só se vocês depois quiserem trabalhar, né? Mas não é assim, é obrigatório. Vai cair na prova. Né? Só coisas do professor. Então, compartilhando aqui com vocês. Aqui eu coloquei no GeoGebra, né? Eu salvei essa aqui no meu canal do GeoGebra. E aí o que acontece? Só para a gente enxergar, né? A nossa equação de reta tangente está ali, ó, olha só. Ela está exatamente sobre o plano, né? E ela tangencia, né? Ela tangencia o meu corte, né? Ela aqui na nossa, dá para ver mais ou menos que é na cota 2 aqui, né? Se a gente olhar aqui, a cota 2 em 1 e menos 1, né? Aqui está o menos 1 e aqui está 1. Tá? Então, bem bonitinho. Né? Nós chegamos à nossa equação de reta tangente, ó. Aqui ela, bem tangenciada. Tá? Então, só para confirmar aquilo que sempre foi dito, né? A derivada é a declividade da reta tangente. Então, aquela declividade, né? Essa declividade aqui, ela se dá, né? Pela derivada. Então, também, parando aqui, né? Que ela é paralela ao eixo do y, né? Ou seja, ela não varia em y. Ou melhor, ela é paralela ao eixo x, né? Ela está contida num plano onde o y é igual a 1. Bom, então, nós estamos chegando ao final da segunda live e vai ficar então para o seguinte exercício, né? Fazer a letra B. O que vocês vão fazer na letra B? Né? Na letra B, nós vamos encontrar a equação da reta tangente, né? Agora, no corte do x igual a menos 1, então, nesse caso, o y e o z equivariam, né? Então, a equação tem y e z, e a minha equação ela é nesse formato. Por que ela vai ser nesse formato? Porque agora, se é em y, z, o y vai fazer o papel do x, e o z vai fazer o papel do y. Né? E aí, agora, a minha derivada é uma derivada em y. Né? Porque eu estou fazendo a variação em y, já que o que é constante aqui é o x, né? Ou seja, eu estou fazendo o corte em x, o meu x é constante, quem está variando é o y. Tá? Então, esse é o nosso exercício do intervalo, né? O exercício que vocês vão
fazer agora. E quando a gente faz esse nosso intervalinho, enquanto o professor vai beber uma água, vocês vão Boa noite, professor. botar a mão na massa. Fale. Meu nome é Solange, eu estava de atestados nas suas 2 últimas aulas. Eu gostaria de saber se essas aulas ficam também gravadas no Moodle para poder ter acesso, para mim refazer a reprise das aulas. Todas as aulas sempre estão no Moodle, tá? Você pode entrar lá no Certo. Moodle. Deixa eu ver aqui. Você entra lá no Moodle, né? Aqui a aula 2, né? E com a aula 2, elas estão aqui, as aulas, ó, live 1, live 2, live 3. Todas elas são aqui, tá? Aí até amanhã eu devo encher esses espacinhos aqui. O senhor deu alguma atividade valendo nota, alguma coisa parecida? Aqui nós temos os questionários, né? Questionário 2, atividade pré-aula, e depois nós temos aqui também questionário. Aqui não tem atividade, não tem pré-aula, mas aqui tem questionário. Tá? Certo, vou fazer essa retomada. Tá? Então tá tudo aqui no Moodle, certo? E Certo, eu sempre reponho depois o slide atualizado. Eu vou repor ele aqui. Então esse aqui ele tá atualizado do slide da aula passada. Esse slide aqui, como eu já atualizei e corrigi algumas coisas, depois no final eu vou completar tudo aqui, certo? Ok. Tá? O questionário da aula passada ele fica aberto até a meia-noite ainda, tá? Então dá tempo de tu tentar fazê-lo. Aí depois do questionário 1 a gente vê. Aí tu me escreve tudo direitinho aqui no Moodle, né? Me manda uma mensagem no Moodle que é mais fácil, certo? Me manda por aqui a mensagem que é mais fácil, certo? Ok. Tá, pessoal. Então, tentem fazer o exercício agora no nosso intervalo, que tá quase caindo aqui, certo?